Peço a pastora Noélia que leve a Deus em oração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Obrigado, querido, Pai Deus, amado, por esse nesse momento momento, que passamos Senhor, aqui na tua presença. eu apresento essa aula na tua mão, eu apresento o Deus. teu servo que vai estar aqui, Nos sendo ajuda a usado pelo ministrar teu esta aula, Espírito Pai. Santo para nos ensinar, Senhor. Em nome de de Jesus, que o teu Espírito esteja Santo aqui, Pai, venha abrir a nossa mente para nos abençoar com a tua palavra. Usa ele, Senhor, como canal de bênção, Cada Pai, um nesta aqui, manhã. Deus, Em nome esteja de presente Jesus. aqui para nos auxiliar, Amém, Deus, em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Amém. a lição de hoje é a lição de número 5. Tem como título A Obra Salvífica de Jesus Cristo. É isso? Irmão, obra é causa, salvífica de salvação é efeito. Então, a salvação é o efeito da obra de Cristo na cruz. Jesus Cristo, queria chamar a sua atenção só de fazer um pequeno comentário sobre essa palavra aqui, Jesus Cristo. Ok? Já falei sobre obras. Jesus Cristo, olha, irmão, ninguém tinha dificuldade naquela época de acreditar que aquele era Jesus e que ele era um bom homem e até mesmo um profeta. Ninguém tinha dificuldade disso. Mas o nome Jesus não era algo que destacava ele, até porque a palavra Jesus naquela época era um nome comum. Era um nome comum naquela época, a palavra Jesus. Talvez você diga assim, mas ele era meio assim diferenciado, porque Pilato disse que Jesus era o justo. Nem a palavra justo o diferencia das outras pessoas, nem essa palavra, sabe? Sabe o que significava justo naquela época? Justo significava simplesmente um sobrenome. Então quem via alguém chamando Jesus de justo, pensava que era o sobrenome dele. Sabia disso? Justo. Sabemos que Jesus era justo porque ele era a justiça. Porém, naquela época, justo era um sobrenome. Quem já viu isso na Bíblia? Que justo era um sobrenome. Lembra daqueles dois homens que, quando depois de Judas Iscariote morreu, não teve que levantar outro para substituí-lo? Entre eles tinha dois. O nome de um deles, justamente aquele que não foi aceito, o sobrenome dele era Justo. Ok? Então, está na Bíblia, você pode ver isso aí em Atos capítulo 1, versículo 23, que diz assim: e apresentaram-se dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias foi aceito. Atos capítulo 1, versículo 23, ok? Eu posso ir dar outras referências também sobre isso. Mas ele era justo, mas ele era Jesus, o justo, mas nem isso era algo que o diferenciava, até porque naquela época tinha pessoas com o nome Jesus e também era chamado de justo e não era o Cristo. Você pode ver isso em Colossenses capítulo 4, versículo 11. Um dos cooperadores de Paulo era Jesus, o nome dele, do cooperador, era Jesus, o Cristo, era Jesus, que era chamado de justo. Olha aí, Jesus, o justo, não era Cristo. Colossenses 4:11 diz: e Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Então, naquela época a palavra Jesus era comum e justo era um sobrenome, ok? Então, nem era Jesus que identificava o Filho de Deus, nem era o justo que identificava o Filho de Deus. A maior dificuldade daquele povo naquela época, de muitos centros grandes, dos pais espiritualmente falando, dos fariseus, saduceus, era de aceitar ele como o Cristo, porque Cristo era a palavra mais pesada que existia na época. Era superior a qualquer coisa a palavra Cristo. Então por isso que havia uma rejeição. E falando disso, até porque
Jesus era o Cristo, o nosso Jesus não é o Cristo, ele não queria e nem podia sair dizendo por aí que ele era o Cristo. Por que, irmão, ele não podia dizer? Não, ele não podia dizer, porque se ele dissesse, aí era que ninguém acreditava mesmo que ele era o Cristo. Palavra dele, olha o que diz aí, ó. Lucas capítulo 22, versículo 67. Tu és o Cristo? Lucas 22, 67. Tu és o Cristo? Dize-no. Dize-no. Ele replicou: se vos disser, não crereis. Ó, Lucas capítulo 22, 67. Se eu vos disser, vocês não vão acreditar. Vocês não creem. Então, se vocês não creem pelas minhas palavras, crê pelo menos nas obras que eu faço. Ele dizia, entendeu? Então, ninguém tinha dificuldade de aceitar Jesus, que ele é o Jesus, que ele é um profeta, que ele é um bom homem, não, mas sim que ele é o Cristo. Essa era a dificuldade das pessoas. Bem, vamos lá entrar aqui no texto áureo, que diz assim, texto áureo em João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Bem? Então eu queria chamar a sua atenção aqui só para uma palavra que ele disse. Esta palavra aqui, está consumado, ela vem do termo grego tetelestai, é uma palavra grega, tetelestai. Quando ele estava na cruz, ele disse consumado, é a mesma palavra, ele disse no grego, ele não falou no português, consumado é português, ele falou do grego, tetelestai, que essa palavra, irmão, é uma palavra que era escrita em uma tábua, um pedaço de tábua, e era colocado na porta da cela dos presos. Que preso? Qualquer? Não, só dos presos que já tinha pago a sua pena, a sua penalidade, seja por dinheiro pago para ser liberto, ou pagamento com tempo, fiquei o tempo todo preso. Então a cela dele era colocada isso aqui, quando ele já estava liberto, antes dele sair. Tetelestai, que significa penalidade cumprida, ok? Já está pago. Esse preso aqui, que está aqui dentro, não deve mais nada. Ele já pagou, seja com tempo de prisão, seja com dinheiro, ele já pagou. Ele agora está livre, só aguardando o momento da liberação. Então, quando Jesus disse consumado, é tetelestai, ele disse: vocês não devem nada, não devem mais nada para ninguém. Vocês estão libertos. Eu os libertei, consumado, tetelestai. Vocês não devem mais nada. Vocês são livres. Então Cristo, e o interessante desse Cristo é que ele nos libertou para a liberdade, ó, nos libertou para a liberdade. Ele nos comprou, claro, ele é o nosso dono, mas ele nos comprou para a liberdade. Não foi nem para estar debaixo do seu jugo. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas não foi nem para isso que ele comprou. Ele comprou você só para a liberdade. E você escolhe. Quer me servir? Eu te comprei, mas você não é o meu escravo, você é livre. Se você quiser me servir, sirva com amor. Bem? Glória a Deus. Essa penalidade Cristo já pagou. Glória a Deus. Verdade prática diz assim: a obra salvífica de Cristo nos deu guarda essa palavra, irmão, que ela é forte. Desse daqui é a mais forte que tem. Nos deu o privilégio, guarde, privilégio de achegarmos a Deus sem culpa e chamá-lo de paz. Olha aí, privilégio, né? De chamar de pai, sem culpa e chamá-lo de pai. Essas são as três coisas. Que é, primeiro, irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu quero falar sobre o privilégio. Depois eu quero falar. Você vê que aqui tem três coisas: se achegar a Deus. Segundo, sem culpa. Terceiro, e ter direito de chamá-lo de pai. Eu quero comentar no final sobre chamá-lo de pai. Mas primeiro eu quero falar sobre o privilégio. A murmuração vai levar muita gente para o inferno. Sabia disso? Até servo de Deus, gente que diz que ser servo de Deus, vai ser levado para o inferno por causa da murmuração. Como assim, irmão? Por causa da murmuração? Se você está falando de privilégio, já envolveu a murmuração? Sim.
repare, escute essa. Tem pessoas que aquilo, porque aqui está falando daquilo que Jesus fez ao longo do Calvário, para nós, que privilégio nos deu. Mas tem pessoas que olham para a obra de Cristo não mais como algo especial, como um privilégio, mas como qualquer outra coisa, a ponto de, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, elas olham assim, tem pessoas que olham assim, para a salvação, para o sacrifício de Cristo. Bom, Cristo me salvou? Sim, amém. Mas Ele quer que eu permaneça salvo? Então Ele vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, senão eu abandono. Sim ou não? É dessa maneira. Não é, então isso Ele está dizendo que a salvação, o que Cristo fez na cruz, não é mais um privilégio para Ele. Não é a coisa banal. Quando a pessoa desiste da caminhada pelo fato de Deus não ter realizado o desejo dele ou respondido a sua oração, quando ele desiste, ele está dizendo, aquilo ali para mim, o que ele fez na cruz, não é muita coisa. Ele precisa continuar fazendo para que, se ele quiser, que eu permaneça na presença dele. Deu para entender? Então não é mais um privilégio para pessoas desse tipo. Estou dizendo para a gente, tem pessoas que pensam assim, ok? Não é um privilégio. Então, se Cristo não fizesse nada por você, por mim, era para a gente continuar fiel a Ele, só pelo privilégio dele ter morrido na cruz. E a segunda coisa que eu quero comentar aqui é o... Pode falar, pastor. E tem pessoas que falam assim, se Deus não fazer, que vai rasgar a Bíblia. E aí nesses programas que a gente vê, está falando que vai comer a Bíblia. O alguém fala bem assim, está passando os comedores de Bíblia. Fala que come a Bíblia. Licença um pouquinho, viu? Olha, eu vou para casa e Deus lhe proteja. Vai em paz, meu Lhe querido. proteja todo mundo e quem me deu. Olha, escuta. Olha, Se quiser voltar, pode voltar. Eu vou voltar todo dia aqui. Pode voltar. Quando tem oração aqui, que dia é? Todos os dias de manhã tem oração. Todo dia de manhã eu venho. E à noite, Olha, sábado e irmão, domingo. tem fé em Deus, deu parado de beber. Eu creio. Olha, irmão, eu estou no remédio de doido. Eu creio na sua libertação. Eu tenho, ô irmão, eu posso ficar mostrando aqui para o seu negocinho? Pode. Ô irmão, Deus abençoe. me arruma um bar aqui para um lugar. Eu tenho um salário. Eu tenho cartão. Deus vai restaurar a sua família. Restaurar o quê, irmão? Você não crê? Minha família que me criou não me dá nem a dormida. O senhor está passando. Mas Deus vai restaurar. O senhor não crê? O que eu estou passando, não. Não estou. Já pensou o senhor criar a família todinha, todos eles trabalhando, e Deus me deu um salário. Parei de trabalhar, Deus me deu um salário. Já é uma bênção, é o primeiro passo. O primeiro passo, que Deus me deu uma... Agora é a restauração. Tem um salário e tem um cartão especial, irmão. Você está vendo? Coisa boa? Tem até Isso é bênção de Deus. acompanhante. Isso é bênção de Deus. Olha, A Deus Bíblia vai é restaurar a Deus, sua irmão. família. Deus é Deus. Então creia. Olha. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Olha, eu estou na cama, né? Tá na cama. Você está bonito, não tá? Estou bonito. Deus abençoe sua vida, meu querido. Vai em paz, tá bom? Dê seu telefone. Nota aí para ele, pastor. Nota aí. Dá o telefone para ligar para o senhor. Qualquer coisa que precisar. Deus posterior. Olha, irmão. Olha, irmão. Precisar da gente, pode vir aqui. O senhor foi ungido por Deus. 94613 15 30. Deus confiou. Amém. Deus confiou. Deus ouviu o senhor. Sabe o que é o anjo? O anjo é o senhor que está cuidando. Amém. Está cuidando das outras. Pode me ligar, pode que a gente Eu sou. precisar da gente, estamos aqui, tá Eu sou bom? analfabeto, mas não sou burro. Tá né? certo, que bom, o senhor é inteligente. Deus escolheu olha, os anjos. Amém. Deus Nós nos depois, escolhe. senhor, nós estamos tendo uma escola agora, então nós não podemos conversar agora, mas depois o senhor pode voltar que a gente conversa, tá bom? Deus fique com vocês. Amém. Continuando, irmão, devemos valorizar a salvação. Se Cristo fizer algo que a gente espera que Ele faça, amém. Se Ele não fizer, devemos continuar valorizando o que Ele fez. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz assim: como
Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Isso é grande. Então isso quer dizer que isso que é grande nos deu esse privilégio. Amém? Agora eu falei que iria falar sobre esse terceiro. Aqui diz aqui, ó, ainda falando sobre os três privilégios. O primeiro privilégio é o privilégio de chegarmos a Deus. O segundo é o privilégio de chegarmos a Deus sem culpa. E o terceiro privilégio é de chamá-lo de quê? De Pai. Eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho. De chamá-lo de Pai, ok? Eu quero trazer aqui um pequeno comentário também muito importante sobre esse privilégio de chamar Deus de Pai. De chamar Deus de Pai significa o quê? Chamar Deus de Pai significa que juntamente com este Pai você ganha muitos irmãos, certo? Talvez você veja isso pelo lado positivo, diga glória a Deus, ganhei uma família, ganhei irmão. Mas tem pessoas que não vê isso pelo lado positivo. Sabia disso? Por exemplo, tem pessoa que não gosta do irmão Reginaldo, tem pessoas que não gostam de você, mas diz que é filho de Deus. Então tem pessoas que ótima como filho, mas péssima como irmão. Tem pessoa que é ótima como servo, mas é péssima em relacionamento. Ué, a Bíblia que diz, isso não é eu, a Bíblia, olha aí, olha o que diz, vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 29 e 30, a palavra de Jesus, quando ele sempre comparava o reino de Deus, a terra com o reino de Deus, como é no reino de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 29 e 30 diz, e saindo o pai, instava com ele, mas o respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo, ó, é um bom servo, eis que te sirvo, e o pai não retrucou, de fato que ele era um bom servo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes mataste um bezerro cevado. Ou seja, ele era um bom servo e ele era um filho, porém ele era um péssimo irmão. Por que ele era um péssimo irmão? Porque quando ele foi falar do filho do pai, ele não disse esse meu irmão, não, ele disse esse teu filho. Era para ele dizer esse meu irmão, né? Chegou, aconteceu esse, não, ele disse esse teu filho, já demonstrando que ele era péssimo como irmão e péssimo em relacionamento, mesmo sendo bom filho e bom servo, ok? Então guarde isso. O Deus, na oração do Pai Nosso, não é Pai meu, Jesus ensinou como? É Pai Nosso, já mostrando para a gente que Ele não tem só você, nem só eu de filho. Quando a gente diz esse Deus é o meu Pai, saiba que junto com esse Pai vem uma gama de irmãos, de parentes, de pessoas que você tem que amar como você ama a Deus. Amém? Glória a Deus. É difícil, mas é assim que funciona. Vamos lá. Leitura bíblica em classe que se encontra em João capítulo 19, versículo do 23 ao 30. O 23 diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver se de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a Escritura, que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Jesus tendo ali sua mãe, e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis que aí o teu filho. Depois disso, ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no isopor, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Amém. Vamos lá para a introdução. Introdução diz assim: a obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor. Guarda essa palavra. Seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Por causa dessa entrega de amor, temos a garantia de vida eterna e, antecipadamente, podemos desfrutar neste mundo dos benefícios dessa salvação. Glória a Deus. Aqui nessa introdução eu queria ler uma referência bíblica só aqui. A obra de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor. Quem sabe qual foi o preço? Amém. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha aí, esse foi o preço. Então, se o preço foi esse, olha, irmão, o que eu comecei a dizer no começo aqui, as pessoas que não valorizam, o que não deve ser valorizado tanto é aquilo que não tem valor eterno, é aquilo que o ferrugem consome, o ladrão rouba, né? Então é isso que não deve ser valorizado, mas não tanto. Mas a salvação deve ser valorizada porque é um privilégio, é o maior privilégio que existe. Se você vê, Cristo, como eu disse no começo, tem pessoas que deixam Jesus por Jesus não responder a sua oração no momento que ela precisava, que ela queria, que ela achava que era aquilo e era aquilo mesmo. Não respondeu, então abandona Jesus. Então o crente firme, maduro, que tem maturidade, que tem raiz, ele pensa da seguinte maneira: se Cristo fizer, eu permaneço. Se Cristo não fizer o que eu acho que Ele vai fazer, eu preciso permanecer. Porque o mais importante é o quê? Ele já fez. Não é assim? Então, quando você vive com esse entendimento, você se torna um crente maduro, você se torna um crente estruturado. Quando você passa a valorizar mais o que Cristo fez do que aquilo que Ele pode fazer, você se torna um crente mais estruturado, enraizado, e não abandona Ele por qualquer coisa, amém? Porque vamos valorizar. Por que vamos valorizar isso? Por que vamos valorizar? Porque o que Ele fez custou a sua vida, o seu sangue derramado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro tópico tem como título o sacrifício de Jesus. Primeiro subtópico diz assim: o sacrifício completo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Pois nenhum outro sacrifício, tanto de animais no Antigo Testamento, quanto os de seres humanos na história das nações pagãs, com vista a alcançar a salvação do homem, teve o êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Somente o sacrifício de Cristo foi completo neste sentido.
a ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo de relacionamento com Deus, estabelecendo uma aliança nova, superior e perfeita. Assim, o sistema de sacrifício de animais e o arcabouço da lei serviram como um guia para nos conduzir a Cristo. Glória a Deus. Primeiro ponto aqui eu quero tocar no assunto. Por que o sacrifício de Cristo foi completo? Uma pergunta para vocês. Está dizendo aí, foi completo. O título já começa, sacrifício completo. Por que foi completo? Por que foi completo o sacrifício de Cristo? Porque Deus era um sacrifício. Ele foi até o último com Deus. Muito bem, são respostas positivas, claro, porque foi completo, porque ele foi até o fim, né? Ele deu sua vida. O sacrifício, agora, baseado na lição, foi completo porque inclui salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. Isso é a completude da salvação. Nós não estamos 100% salvos. Não estamos, porque como ser humano podemos se desviar. E se Cristo vir, entendeu? Então a completude da salvação se dará com o arrebatamento da igreja. Então, por isso aí, salvação no passado. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Colossenses 2,14. Mas, ó o que diz Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por, estou falando de salvação no passado, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi, ok? Ele foi. Hoje a gente podemos ler isso como passado. Ele foi ferido com nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje a gente pode ler isso como uma salvação no passado. Então, estava sobre ele. Isaías 53, 5. Agora a salvação no presente. Romanos capítulo 14, versículo. Quem sabe o que é salvação no presente? Salvação no passado, irmãos, você foi salvo salvação no passado? Penalidade. Da penalidade. Hoje nós somos salvos de quê? Agora eu falei salvação no passado. Agora salvação no presente. Hoje nós somos salvos de quê? Do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim, falando de salvação no presente: porque o pecado não terá domínio ou força sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio. E de fato que é verdade, eu tiro por mim. Há algum tempo, quando eu aceitei, eu pecava como pecava o mundo. O segundo ano foi melhorando, o terceiro ano foi melhorando, né? Por quê? Nós vamos amando cada vez mais o Senhor, nós vamos querendo agradar a Ele, e quem quer agradar o Senhor procura andar em santidade, não é assim? Porque se você não procura andar em santidade, você não agrada a Deus. Então quando você quer agradar a Deus, então você procura andar em santidade. Então isso é aquilo que eu disse, nós estamos em quê? Nós estamos em quê? Nós estamos em obra. Nunca esqueça dessa palavra, que hoje você precisa ser mais santo do que ontem, e amanhã você vai precisar ser mais santo do que hoje. Não é mais santo do que o irmão Reginaldo não, tá? Nem eu mais santo do que você, não. É eu preciso hoje ser mais santo do que eu era ontem, e amanhã eu preciso ser mais santo, mais santificado, mais separado do que eu sou hoje. É eu, mais do que eu mesmo, não mais do que vocês. E você mais do que vocês mesmos, ok? Porque eu não posso dizer, eu quero ser mais santo do que mais santo do que ele. Eu não posso, entendeu? Agora, de mim, eu preciso ser mais santo hoje do que eu fui ontem, mais separado. Amém? Esse é do presente. Agora aqui, vamos lá, mais um ponto aqui, mais um ponto. E outro ponto aqui Agora, salvação no futuro. 1 Coríntios 15, 53. Salvação, falando-se referente à salvação no futuro.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, essa será a salvação no futuro, ok? E o Deus, Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo será convosco. Amém. Ou seja, quando esmagar, haverá essa salvação, completará, será a plenitude da salvação. Passado, presente e futuro. Passado, fomos salvos da penalidade. Presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. Futuro, seremos salvos da presença do pecado. Não terá mais pecado em nossa presença. Agora Romanos 16, versículo 20. Amém? Irmão, isso. Essa aqui é... Não, é do futuro. Ainda do futuro. 16, isso. Falando que pisa na cabeça, né? É, essa. Não é você que esmaga Satanás. Olha, Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Mas é ele que esmagará. Irmão, eu queria outra pincelada rapidinho aqui. Ainda falando aqui sobre esse passado, essas três palavras: passado, presente e futuro, ok? Passado, presente e futuro. O dia de hoje se chama o quê? Hã? Amém. O dia de hoje se chama presente. Por que ele se chama presente? Porque é isso que ele é. Um presente de Deus para nós. Se você acordou hoje, eu já disse isso. Se você acordou hoje, é sinal de duas coisas. É sinal que Deus tem um propósito na sua vida, e é sinal que Deus tem um propósito através da sua vida. Se você acordou, ok? É sinal dessas duas coisas. Então, presente, né? É um presente de Deus para as nossas vidas. Algumas pessoas não desfrutam desse presente por dois motivos. Quem sabe? Presa ao passado e preocupada com o futuro. Muito bem, ó. Porque está presa ao passado ou ansiosa demais pelo futuro. Por isso não desfruta o presente, que é presente de Deus, você precisa desfrutar. Amém? Presa ao passado. E uma referência para o preso ao passado. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avanço para que estão diante de mim. Glória a Deus. Esqueço do passado. Irmão, o passado é importante, por quê? Quem não tem passado, não tem história. Mas quem gosta de passado é o quê? Museu. Você não pode... Quem vive de passado é museu. Você não pode viver preso ao passado. O passado você tem que dar uma olhadinha de vez em quando, só para ver de onde Deus te tirou e para onde você está, para que não volte para lá, ok? Mas não deve ficar preso ao passado. Qual foi? Filipenses 3,13. Tem gente que não tem dificuldade nenhuma com o passado. Ah, irmão, eu nem lembro mais do meu passado, nem lembro. Eu estou vendo meu presente, mas eu não consigo viver meu presente. Eu não estou ligado ao passado. Porém, eu não consigo viver no meu presente, curtir meu presente. Por quê? Ansiedade. Às vezes não tem problema nenhum com o passado, porém está preocupado com o futuro. Ansiedade com o futuro. O que será que vai acontecer amanhã? Não sei o quê. E hoje você não vive. Gente, hoje chama presente porque é presente de Deus. Você precisa viver. Não vai ter preso ao passado nem ansioso pelo futuro. Falei uma referência bíblica do passado, agora uma referência bíblica do futuro. Nossa, isso é muito sério, viu, Evangelho? Muito tem sério. Pessoas que ficam ali. Não vive de Deus. A avó fazia macumba, porque a mãe da avó porque fazia isso, e porque não sei o que, sabe? E uma das coisas que afeta muito é a falta de perdão. Aconteceu algo comigo no meu passado, e eu não libero perdão. Aquela pessoa que me magoou está vivendo muito melhor do que eu. Sabia disso? E o culpado foi ela. Mas ela já se arrependeu, pediu perdão a Deus, está caminhando a caminhada dela, e eu estou preso a ela, e no passado, e não estou vivendo, porque eu estou preso no passado, não liberei o perdão, ok? Então, se livra
Eu sempre faço a comparação, quem dirige aqui sabe como é que é. O para-brisa do carro, olha para mim, o para-brisa do carro é deste tamanho, toma a frente do carro todinho, o para-brisa. E o retrovisor que tamanho é? Deste tamanho, um lá é outro cá e outro no meio, pequeno, menor ainda. Por que é menor? Dizendo o quê? Isso é uma mensagem. O para-brisa maior e os retrovisores menor. Quer dizer o quê? Passa mais tempo olhando para frente e menos tempo olhando para trás. É assim, entendeu? Pessoal, é frente. Eu falei a referência no passado, agora a referência no futuro. Mateus capítulo 6, para quem vive ansioso pelo futuro. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, futuro, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O maná no deserto, Deus mandava maná para o ano inteiro? Não, só mandava por dia. Se ele pegasse para o dia seguinte, o maná estragava. Então o maná era de cada dia, o pão, o nosso, é de cada dia, a cruz é de cada dia. Tome cada dia a sua cruz, cada dia, e me siga. Então o maná, a cruz, tudo era de cada dia. E a gente quer pegar o problema de amanhã para hoje, nem sabe se vai acontecer, ok? Viver ansioso pelo dia de amanhã não irá ajudar em nada. Devemos confiar que o mesmo Deus que está cuidando de nós hoje, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Glória a Deus. Falar mais alguma coisa? A gente ser humano, né? Meu Deus, é humano, né? O humano é falho em tudo. Então, irmão, muito quando você não está preso ao passado, viver descansado no Senhor. Confiar. Quando você não está preso ao passado, nem ansioso. Claro que a gente lembra do passado. Diz que não tem passado, não tem história. E a gente também tem pensamento de futuro. Mas viver, não curtir esse momento aqui por causa do passado ou por causa do futuro, não é inteligente. Não é inteligente, ok? Não é inteligente. Quando Deus fala dos teus pecados, eu não me lembro mais. Entendeu? Então, há coisas que... É por isso que a misericórdia de Deus é superior do homem. Às vezes coisa de errado que você fez, eu fizemos coisa de errado, mas a gente está preso nele. Ai meu Deus, Deus te perdoou, os pegou dos pecados, jogou no mar do esquecimento. Dos teus pecados não me lembro mais. Ela usa até a linguagem humana, como tem a amnésia, esqueceu dos teus pecados, mas você não esquece. Muitas vezes a gente não esquece. Deus já nos perdoou, as pessoas já nos perdoou, mas a gente não conseguiu se perdoar, então está preso no passado. Isso não é inteligente. Ok? Agora, o que identifica que você tem um autocontrole é você não se estar preso ao passado, nem ansioso demais pelo futuro. Então você tem um autocontrole. Isso é o que identifica. E está vivendo o presente, curtindo o momento. Amém? O que eu acho mais difícil, só uma palavrinha, Deus, Ele quer que o ferido peça perdão. Isso que eu acho mais difícil. Porque podia ser a pessoa que te machucou, né? Mas Deus quer que você, machucado, vai lá e fala: fiquei triste com você, fiquei com raiva de você, me perdoe. Não é triste, né? Isso, né? O ferido que tem que pedir o perdão. Não é difícil. Isso é plausível diante de Deus, essa atitude aí. Até porque, se você lembra bem das palavras de Jesus na cruz, na hora que fizeram tudo aquilo com ele, qual foi a palavra dele? Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele trazendo para a aplicação prática. Isso que a pastora disse, isso que Jesus disse. Trazendo para a aplicação prática. Quando Deus manda a gente lá pedir perdão, reconhecer mesmo sem ter errado, Deus está dizendo: você, como meu servo, está capacitado para isso. Ele não está capacitado para isso. Mesmo a prova que ele não está capacitado para isso é que o erro veio da parte dele, não foi da sua. Então vá lá, ganha. Se você for lá conversar, foi o que eu fiz. Eu falei isso no passado aqui, irmão. Uma pessoa me agrediu verbalmente e falou que eu falei coisas sem eu ter feito, e eu disse até no púlpito uma vez que passei o dia todo maquinando mal contra ele, dizendo que pensando: vou chegar no final do dia, botar o dedo na cara dele, dizer para ele que a batata dele está assando. E na hora que eu fui falar, ele disse: é assim que eu destituí o teu bom exemplo, dizer do céu e tal. Aí eu falei: eu não falei nada disso com você não. Mas se você acha e entendeu dessa maneira, eu peço perdão para você. Não quero perder a sua amizade. Além do mais, eu sou um servo de Deus. Foi o que eu falei para ele. E hoje é o meu melhor amigo dentro da empresa. A Dali conhece ele. Ele é o meu melhor amigo.
Aí quando eu saí para almoçar com ele, eu saí para almoçar com esse cara assim esses dias atrás, antes do almoço lá está ele orando, agradecendo a Deus pelo almoço. Olha, hoje é servo de Deus, olha que bênção, né? Já pensou dando um mau testemunho diante de um cara desse, para uma pessoa dessa? Meu Deus, misericórdia. É isso que fala, irmão, que nós fechamos a porta do céu para as pessoas não entrarem, quando você dá mau testemunho. Amém? Glória a Deus. Irmão, vamos lá, vamos correr que a hora não nos espera. Segundo subtópico, o sacrifício meritório. Na sociedade judaica do Antigo Testamento desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. Guarde essa palavra. Entretanto, esse sistema mostrou-se antiquado e ineficiente. Hebreus 8:13. Com o advento da nova aliança, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Cristo. Só Cristo é capaz de cobrir todos e qualquer pecado. Só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Logo, o único mérito aceito por Deus nesta nova aliança é o sacrifício vicário, realizado definitivamente por Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12. Glória a Deus. Vamos lá, aqui, primeiro comentário importante que eu quero fazer aqui é sobre você chame sua atenção para essa palavra, a própria consciência. Eu falei primeiro de falar do mérito, eu quero falar dessa consciência. Irmão, quem sabe o que é consciência? Consciência nós podemos dizer assim, que é uma voz que fala dentro da gente, ok? Nós podemos dizer que consciência é como uma voz que fala dentro da gente. Agora, para que ela serve? Nos acusar ou Alertar, eu digo alertar. É alertar, acusar, defender, é a mesma coisa, tá? Então a consciência, essa voz dentro da gente, ela serve para nos acusar e nos defender. Nos acusar e nos defender, ok? Você está certo. Romanos capítulo 2, versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, que defendendo. Romanos capítulo 2, versículo 15. Irmão, a nossa consciência precisa ser limpa, tanto diante de Deus como diante dos homens. Tem pessoas que andam de qualquer jeito, aí quando é criticado, diz assim: não, o que vale é a minha consciência diante de Deus, eu não tenho satisfação para dar para o homem, não. O que vale é a minha consciência diante de Deus, que está limpa. Olha o dedinho, se não está limpa diante dos homens, os homens estão vendo algo, diante de Deus é que está suja mesmo. Sabia disso? Não, você tem que dar bom exemplo, tanto diante de Deus, não somente diante de Deus, mas diante do povo, das pessoas, que eu acabei de falar. Se você não der, você fecha. Você tem poder de fechar a porta do céu. Como, irmão? Porque se eu der um mau testemunho, quem vai querer ser crente igual a mim? E se você der, quem vai querer ser igual a você? Ninguém. Então é como se você estivesse fechando a porta do céu para aquela pessoa. Então temos que ter consciência limpa diante de Deus e diante do homem. Glória a Deus. A nossa consciência, como eu disse, precisa estar. Isso você encontra em Atos capítulo 24, versículo 16. Ok? Eu fiz esse breve comentário sobre a consciência, porque quando somos novos convertidos, queremos agradar a Deus. Como queremos agradar a Deus? Procuramos andar em santidade, como somos novo convertido. Aquele fogo, aquele, sabe? Só que se nós não tiver cuidado, com o passar do tempo, acontece com a gente o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Quem lembra as palavras de Jesus para com ela em Apocalipse? Capítulo 2, versículo 4, ele disse: tenho, porém, contra ti
que deixaste o primeiro amor. Ó, que deixaste o primeiro amor. Se nós não tivermos cuidado, irá acontecer isso. O quê? Por que a gente deixou o primeiro amor, irmão? Porque a nossa mente, a nossa consciência foi cauterizada. Cauterizada que significa queimada. Como assim, irmão? Antes, eu já aceitei Jesus, estou ali com aquela... Se você vacilou um pouquinho, meu Deus, opa, não, esse não é o certo, não. Eu quero agradar o meu Deus. É aquela empolgação. Só que do meio para o fim, muitos perdem o primeiro amor. Aí o que acontece? Isso quer dizer que a mente dele está sendo cauterizada, está sendo queimada. Ele não sente mais nada quando peca. No começo ele tem aquele susto, mas do meio para o fim, se ele não tiver cuidado com a mente cauterizada, ele não ama mais como amava. Pecado não faz mais efeito na vida dele. Ele não sente mais tristeza ao pecar. Isso tudo é sintoma que a mente está sendo cauterizada. Tudo para ele qualquer coisa que falar com ele, que for aconselhar, ele olha para você e diz: não tem nada a ver, você quer ser mais santo do que os outros. Ele fala dessa maneira: isso aí que você está falando não tem nada a ver, você quer ser mais santo do que, quer ser o santarrão. Não faz mais efeito. O pecado não causa mais tristeza nele, é porque a mente está sendo cauterizada. Bem? E ao pouco vai se levando. Sobre a mente cauterizada, você encontra em 1 Carta de Paulo a Timóteo 4:2. Então, se você tiver a mente cauterizada, você não vai mais conseguir amar até o final como amava no começo, e aos poucos vai perdendo a sua espiritualidade. O que antes era pecado, agora não é mais. Isso tudo é efeito de uma mente, de uma consciência cauterizada. Uma das características de quem está com a mente a consciência cauterizada é que não sente mais nada como pecado. Você peca, essa é a função dele, te acusa. Nossa, peraí, tem alguma coisa errada, não era para ter feito isso. Ou você está prestes a fazer, a sua consciência te acusa e você não faz. Mas quando ela está cauterizada, ela perde o efeito sobre você, ok? Então ela não tem mais efeito, não age. Então, pecado, tanto faz eu pecar como não pecar, para mim dá no mesmo. Não sinto mais tristeza ao pecar. Aí a pessoa fala assim: eu estou com minha mente em paz. Eu já escutei isso. De alguém que está fazendo uma coisa que não é certo. O Espírito de Deus mostra pra gente que não está certo, não condiz a palavra de Deus, e ela diz: eu estou em paz com o Senhor. Eu estou em paz com o Senhor. Então, amém. Estar em paz com Deus já não pertence mais a gente, né? A pessoa e o Senhor, né? É assim, pastor. A consciência acusou ela e ela passou por cima. Então a consciência dela foi cauterizada, ela não tem mais temor ao pecado, não tem tristeza, não sente temor mais ao pecado. Então, já que a consciência dela está cauterizada, Deus usa outra pessoa que está vendo a situação para alertar. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus ama. Deus usa. Mesmo se a pessoa diz assim: você pode pensar o que quiser de mim, eu tenho minha consciência limpa diante de Deus, e se fecha. Nem isso aceita correção de outro. Deus usa outro que nem conhece ela. Fala, não recebe mais, não recebe. Cauterizou, ou seja, queimou. E o Senhor fala que aí entregou os próprios desejos, né, as suas próprias vontades para filho. Aí se cumpre na vida dela aquilo que está em Salmo 47, versículos 42, versículo 7. Um abismo vai chamando outro abismo, vai chamando outro abismo, e ela vai indo, chega um ponto que não consegue mais voltar. Aí é por isso que diz, repare, não tem mais salvação para aquela pessoa. De tanto ela ir. Por quê? Porque quem é que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Mas se eu tenho certeza de que o que eu estou fazendo é certo, já está cauterizado na minha mente, aquilo é o certo, ninguém tira. Bom, o Espírito Santo pode usar quem for para falar. É certo. Não faz mais efeito, porque a pessoa já está ali, ó, não quer mais. O ser eu e ser isso e acabou, determinou. Deixa eu fazer uma pergunta para um parecer. Eu conheci um irmão, né, conhecedor da palavra, né, e tudo mais, as coisas. E aí depois ele virou macumbeiro, né? Foi de
ele foi ser pai de santo. Certo. E aí eu comentando com o irmão, e ele pregando, ele disse que essa pessoa, ou essas pessoas que fazem isso, não terá mais salvação, porque elas apostatou na fé, né, uma vez conhecendo o Senhor. O que o irmão acha sobre isso? Eu acho que tem salvação para ele. Vou explicar o porquê. Porque, eu já disse na aula passada, não existe nada que você faça ou que você deixe de fazer, que faça com que Deus te ame mais ou Deus te ame menos. Ué, por que não existe mais salvação para ele? Pior do que se tornar macumbeiro ou espírita, seja como for, eu entendo que é fazer o que Paulo fazia. Apoiava quem matava crente. Mas aí ele fez a colocação da pessoa ter a consciência de ter conhecido Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo, e ele abandonou, porque ele colocou aquela passagem que fala assim, não servirão a dois deuses, né? Certo, não servirão a dois deuses. Aí eu, pelo menos assim, na minha opinião, eu disse para ele que a Bíblia diz que enquanto a vida eu acredito nessa palavra aí, enquanto a vida, porque a pastora sempre cita aqui Romanos 10, se com a tua boca confessar, mas se ele morreu, não tem boca para confessar. Enquanto a vida tem boca para confessar, entendeu? Não importa, no último momento ele confessou, ele aceitou, é quase impossível, mas ele conseguiu. Com arrependimento de coração, ele foi salvo. É por isso que eu digo aqui, irmão, eu disse para vocês em aulas passadas, bem remota, eu disse, irmão, eu fiz a pergunta, se o cara tirar na cabeça, ele tirou a própria vida, tem salvação para ele? Talvez alguém diga, baseado na Bíblia, não tem porque tirou a própria vida, irmão, e a Bíblia diz que é um pecado, morreu. Não, irmão, não diga que não tem. Por que não tem? Porque entre o momento do disparo da bala o seu último suspiro, existe um intervalo, e nós não sabemos o que aconteceu nesse pequeno intervalo. Por isso que não devemos julgar. Eu me joguei em cima do prédio, eu tirei minha vida. Antes de eu chegar lá embaixo, existe um momento, e nesse momento pode haver um arrependimento genuíno e Deus perdoar. Então não julgamos essas causas. Um minuto. Só para encerrar. Ele citou também a passagem que Paulo lançou Alexandre, né, para Satanás. Sim, mas se você ver essa mesma referência, usando essa, ele disse para que o corpo, mas que se salve a alma. Ele disse essa mesma referência. Ele usou essa, não deu para usar como base. Eu acho assim que igual falou do apostatar, né? Tem muitas pessoas hoje, todo ímpio, toda pessoa que conhece a palavra de Deus e abandona, desiste da caminhada de Jesus, é apóstata na fé. Se apostatou, ele separou. Ele abandonou a fé, então ele vai seguir as suas próprias vontades, os próprios desejos, e Deus entrega, o Senhor fala em Romanos, entrega os próprios desejos. Justamente tem essa Agora, quando, igual falamos, né, do arrependimento genuíno, isso é entre a pessoa e Deus. E Deus é um particular. É difícil, né? Mas difícil, para Deus. É mais difícil, irmão, escuta só, falando difícil que a pastora falou, é mais difícil você evangelizar um desviado do que uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus. É mais difícil você evangelizar, porque eu já falei sobre isso. O irmão Reginaldo, Deus o livre, tá? Só exemplo, tá, irmão? O irmão Reginaldo se afastou do caminho. Aí algum de você vai me evangelizar. Eu já dei aula para aqui na igreja da graduação, eu sei um pouquinho, então tudo que você abrir a boca para falar, é isso mesmo. E você começa a falar da Bíblia, eu já dou até referência. Eu já sei, sabe? Tudo que eu já sei. Então você recua, porque eu já sei de tudo. Está entendendo? O desviado, que já conhece a palavra, age dessa forma. Tudo que você começa a falar de Deus para ele, eu já sei. Ele completa até a palavra que você ia dizer. Dessa maneira, você se sente. Mas não valeu o testemunho mesmo, né? Que vale. Então, o silêncio. E a necessidade. Aí é que Deus usa a necessidade dele, as circunstâncias, para lhe atrair. Como Deus usou as circunstâncias. Deus não quis. Irmão, não foi Deus que arquitetou o sofrimento da vida do filho pródigo. Não foi fazer ele comer aquele negócio, ele sentir. Não. Mas Deus usou aquela situação para lhe atrair, para fazer com que ele sentisse saudade de casa. Então, igual a pastora falou, eu acredito que seja impossível, né? É impossível, que em Hebreus
eles falam, é impossível que uma pessoa que uma vez participou dessa graça possa voltar, né? Mas para Deus tudo é possível, né? Para Deus tudo é possível. possível. Para Deus é possível. Se tem alguém lá orando, mesmo que Deus tenha que tirar uma perna, tirar um braço, usar as permitir circunstâncias para tirar um braço, tirar um olho para salvar, né? E esse impossível aí que eu acredito que Paulo usou em Hebreus, ele quis dizer o impossível para ele, os olhos humanos. Os olhos humanos. Isso é nosso. E aí quando ele joga o corpo do homem lá para poder ser... A carne se acabar para sofrer, esse é o sentido de sofrer. Para pelo menos o espírito dele, a alma se salve. Então, porque a Bíblia só fala de uma coisa que perde a salvação. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nesse caso que eu falei de blasfêmia, o que é blasfêmia? Vamos entender, irmão, eu citei aqui, mas vamos explicar de novo. A Bíblia diz que se fala mal contra Jesus, contra o Filho, contra o Pai, não, mas contra o Espírito. Isso não significa que se eu falar mal do Espírito Santo, ou blasfemar qualquer coisa contra ele, eu não tenho perdão. O que é blasfêmia? Repare, escute. Deus curou esse braço era torto, Deus fez ele voltar ao normal. Deus, o Espírito Santo que atua hoje. Você sabe que é o Espírito Santo que atua hoje, o Pai e o Filho através do Espírito Santo. O Espírito Santo fez isso, esse milagre. Aí alguém diz, foi Satanás que fez isso, não foi Deus. Isso é blasfêmia. O que é blasfêmia? É tirar o direito do Espírito Santo e dar a outra pessoa. Eu estou blasfemando, isso é uma blasfêmia. Bom, voltando para quem não tem perdão. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, não é ele que vai chegar a você e te forçar a ser servo de Deus. Não, ele vai te convencer com essas maravilhas que ele acabou de fazer agora. Mas se essas maravilhas que ele acabou de fazer agora você atribuiu ao diabo, quem mais vai te convencer? Ninguém. Como saber uma pessoa que já blasfemou contra o Espírito Santo? Ela não chora mais, ela não se arrepende mais, ela não perdoa mais, ela endurece. Então esse é uma das características. Uma das características de quem já blasfemou contra o Espírito Santo. Ela se endurece, ela vai para a igreja, ela está dentro da igreja, ela não consegue mais sentir a presença e nem arrependimento. Além de ela não sentir, ela não se conforma, ela tenta impedir que você da direita e você da esquerda sinta. Isso. Ela tenta impedir. Como? No momento que vai ser a palavra ali, ou qualquer coisa importante, ela procura chamar a tua atenção. Entendeu? Então tenha muito cuidado. Não diga, então fulano é assim, cicano é assim. Não diga, mas tenha cuidado com isso. Vigie você mesmo, amém? Vamos lá, que a hora não espera. Então eu falei sobre... agora falar, só rapidinho aqui sobre o mérito. Eu falei sobre o mérito. Irmão, se a pastora quiser que eu pare no horário, a gente para, né? Depois você lê em casa, mas eu quero desfrutar bastante dessa. E houve também aquele um pouco pequeno atrás, né? Que o rapaz ficou conversando com a gente, orando por ele, né? Amém? Vamos lá. Então, só mais uma pincelada sobre o mérito aqui, ó. Agora falando sobre o mérito da nossa salvação. O mérito da nossa salvação pertence a Cristo e não a nós. O mérito o mérito que não é nosso, porque a nossa justiça é comparada como o quê? Como trapo de imundícia. Onde está escrito? Isaías, já disse o livro. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Quer dizer o quê? Que o mérito não é nosso. Qualquer coisa que você fale, Senhor, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não me prostituo, eu não minto, estou me justificando. Isso é nossa justiça diante de Deus. É como o trapo de imundícia, não vale nada. Nós somos salvos por Cristo. Então o mérito não é nosso, é dele. Porque no mínimo que nós temos que fazer é procurar andar com dignidade, né? Mesmo andando com dignidade, não tem mérito nenhum. Até porque é o Espírito Santo que age e atua na nossa vida para que a gente ande dessa maneira. Vamos lá para o terceiro subtópico.
Terceiro subtópico tem como título o sacrifício remidor. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe como dúvida, guarda essa palavra, sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quem lembra o que está escrito aí? Isaías 59:2? Não, é o 2, aí é 2, aí é 1. Agora o 2. A gente só lembra do 1. Mas são as vossas iniquidades que faz divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não nos ouça. Bem? Como o pecado deteriora o ser humano, degenerando o seu caráter, deformando nele a imagem divina. O sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como redenção para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter dele. Assim Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, já que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador. Glória a Deus. Vamos lá. 2. Primeiro ponto, comentário importante aqui. Ele se opõe, no caso o pecado, ele se impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Irmão, falar essa frase que o pecado se impõe como dúvida. O caso do Gênesis capítulo 3, o caso de Eva, o que é que Satanás quis fazer com ela? Quis pôr dúvida. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comerás nada de nenhuma fruta do jardim, de toda árvore? Deus não disse isso, então ele queria colocar o quê? Dúvida, ok? Com Cristo, não foi diferente. Todas as primeiras palavras que Satanás se referiu a Cristo quando Jesus foi tentado no deserto foi... Qual foi a palavra? Ele começava com o quê? Quem lembra? Se tu és. Isso, se tu és. Isso é o quê? É tentando colocar dúvida. Se tu és filho de Deus, para que as pedras se transformem. Se tu és filho de Deus, pula daqui, se tu és. Então isso ele estava tentando colocar dúvida. Então hoje não é diferente. Satanás age da mesma maneira, tentando colocar dúvida na credibilidade do ministério, na credibilidade da liderança. Colocar dúvida ali nas ovelhas, na credibilidade. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Sabe? Na palavra, a mesma coisa. Será que é dessa maneira mesmo? Será que é assim? Ele não busca o conhecimento. Então, se não busca o conhecimento da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, o que acontece? Ele fica a mercê dessas dúvidas. Será que é assim? Será que é assim? Então, acaba olha aí, no caso de Eva, ela caiu. No caso de Jesus, por que ele não caiu? Não é porque ele era Deus, não é por causa disso. É porque ele era cheio do Espírito Santo e ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele tinha por quê? Porque ele lia. Ele sabia até o livro. Então, ele respondeu, como é que Jesus respondeu? Quem sabe? Com a palavra. E também está escrito, em tudo ele rebateu com a palavra. Mas se o camarada não tem a palavra, mas será que esse camarada tem razão? Será que essa antiga serpente tem razão? Será? Então ele fica com dúvida, alimentando a dúvida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, trazendo isso para uma aplicação prática, né? Nas nossas vidas, devemos trazer para perto de nós pessoas ou coisas que alimentem a nossa fé e afastar para longe de nós qualquer coisa ou pessoa. Não estou dizendo que você vai perder as amizades, mas não ficar recebendo as coisas dela. Qualquer coisa ou pessoa que alimente dúvida dentro de você, porque uma amizade, ela alimenta uma força ou uma fraqueza nossa. Uma amizade, ela alimenta uma fraqueza ou uma força nossa. Além do mais, tem um ditado antigo que diz assim: me diz com quem tu anda, que eu direi de quem tu és. Isso é verdade. Em outro linguajar bíblico,
Amós 13:3. O que é que ele diz? Andarão dois juntos, está em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Se o teu é um jeito, eu sou de outro, por que vamos andar junto? Então, uma amizade alimenta uma força ou uma fraqueza sua. Então é bom ter cuidado, amém? Bom, eu estou dizendo isso porque toda amizade, né? É desse jeito que eu falei. Tanto ele alimenta uma força, como ele pode alimentar uma fraqueza que você tem. Dá um exemplo básico. Eu estou prestes a fazer algo de errado. Aí eu estou com uma pessoa que alimenta a minha fraqueza. Aí ela diz assim para mim, eu comento com ela, aí ela diz assim para mim: bom, eu já falei também aí, quando a gente erra, Deus sabe que nós somos falhos, a carne é fraca, só trabalha nessa questão, tá entendendo? A carne é fraca. Quem é louco a tirar a pedra em você? Atira a primeira pedra, quem nunca pecou. Então isso tudo é alimentando uma fraqueza sua, até você se conformar e errar, e ir para onde você não gostaria de ir e errar, ok? Então é bom ter muito cuidado com a amizade. Agora mudando outro assunto aqui também, tá, sobre relacionamento com Deus. Eu já tenho dito em aulas passadas que Deus, antes de Deus ser um Deus de regulamento, de lei, de estabelecer isso, estabelecer aquilo, de regra, Ele é um Deus de quê? De amor. De amor, Deus de relacionamento. Antes dele ser um Deus de estabelecer, um Deus que estabelece regra, Ele é um Deus de relacionamento. Até porque que antes de dar qualquer ordem, quando Ele fez, tudo que Ele fez, Ele disse que era o quê? Era bom. Mas quando Ele viu o homem, Ele falou, viu o homem, Ele disse que não era bom, não foi? Por que Ele disse que não era bom? Não era bom o quê? Que o homem esteja só, porque Deus fez uma para relacionamento. Então, uma companheira para relacionamento assim, ó, e para com Deus também. Deus fez uma para relacionamento, porque Ele, ao fazer, Ele viu, não é bom que o homem esteja só. Então isso se chama um Deus de relacionamento. Aí depois foi o que Ele fez, aí Ele deu as regras para eles obedecer, ok? Antes de Deus ser um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento. Então, o pecado afeta tanto o relacionamento com Deus, quanto o relacionamento com o meu próximo. O pecado afeta. Por causa do pecado, a humanidade não tem um bom relacionamento com Deus. E por causa do pecado, irmão, por causa do pecado, foi o pecado que quebra esse relacionamento. O pecado, ele afeta o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o meu próximo, afeta o meu ministério pessoal, afeta o meu casamento, afeta a minha família. Isso tudo é causa do pecado, ok? Está falando de afetar o relacionamento. Então o pecado é dessa maneira. Então o pecado, vocês são testemunha disso, que pecado tem destruído muitas famílias, ok? Quem lembra de uma palavra que eu já tenho dito? O pecado é como um cartão de crédito. Quem lembra? O pecado é como um cartão de crédito. Não, o pecado é como um cartão de crédito. Compre agora e pague depois, ok? As consequências. As consequências. É como um cartão de crédito. Compre agora, mas pague depois. Vai se ferrar. Você vai ter que pagar, ok? É como um cartão de crédito. Agora, por que esse cartão de crédito? Por que esse pecado nos atrai? Você sabe por quê? Por que esse pecado nos atrai? Se ele é tão ruim, mas por que ele nos atrai? Porque ele é um luto disfarçado de festa. Entendeu a palavra? Ele é um luto disfarçado de festa. Ele é um luto. Ele não vem com uma má aparência, vem com uma boa, uma aparência de festa, mas ele é um luto. É um velório. Leva à morte. Amém? Vamos lá para o segundo? Segundo tópico, a nossa reconciliação com Deus Pai. Primeiro subtópico tem como título: o fim da inimizade. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus. Essa reconciliação foi necessária porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava rompido,
visto que o homem pecador não pode ter comunhão com o Deus Santo. Por isso, para se voltar a Deus, é necessário uma sincera convenção por intermédio do Espírito Santo, para então ocorrer a regeneração e a justificação do pecador pela fé em Cristo. Logo, todo esse processo de salvação para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus se deu por intermédio do sacrifício de Cristo, que pôs fim a essa separação, eliminando, portanto, a causa, que isso é o mais importante, a causa da inimizade, e abrindo-nos um novo e vivo caminho em direção ao Pai. Glória a Deus. Vamos lá, primeiro aqui, Jesus não só nos reconciliou com Deus, mas também nos deu o ministério da reconciliação, irmão. Não é só vou reconciliar a pastora com Deus, não. Deu a ela, deu a mim, deu a você o ministério da reconciliação. O que quer dizer? Está onde isso? Romanos, vamos ver aqui. Romanos, 2 Coríntios, 5, 17, 18 e 19, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que, 2 Coríntios 5, 18 e 19, tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é o ministério da reconciliação? Ele nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério separado, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora nós que temos, nós igreja, não é eu, nem é você, é nós, igreja, temos o ministério da reconciliação. Nós estamos aqui para reconciliar o mundo com Deus, porque Jesus disse, o que ele fez, agora ele está partindo e deixou a igreja, e ele disse na oração dele assim: vós fará as coisas que eu fiz, e fará o quê? Maiores, porque eu vou para o Pai. E quem ia descer? O Espírito Santo para atuar dentro da igreja. Então hoje o papel de Cristo na época é o papel da igreja hoje. A cabeça é como um exemplo, a cabeça subiu, mas o corpo ficou. Hoje nós somos o que aqui? Nós somos boca de Deus, nós somos mão de Deus, nós somos ouvido de Deus, nós somos perna de Deus, olhos de Deus, nós somos o corpo. Aqui é a igreja, não o corpo, e o corpo está para agir, amém? Estamos fazendo esse papel, glória a Deus. Agora, juntamente com a reconciliação que nos libertou, Jesus, por exemplo, juntamente com a reconciliação, Jesus nos libertou do poder do pecado, que essa é a referência que eu citei naquela hora, é Atos capítulo 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz. Então, primeiro, ele nos reconciliou e nos libertou do poder do pecado. Esta reconciliação foi para reatar um relacionamento que antes tinha sido rompido pelo pecado. Aí essa passagem que a pastora citou aí, de Isaías capítulo 59, versículo 2 e 3, no caso. Por causa do pecado, a criatura não estava em paz com o seu Criador. A criatura não estava em paz com o seu Criador, mas por causa de Jesus, esta paz foi restabelecida. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A paz foi restabelecida entre o Criador e a criatura por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Isso você encontra em Efésios capítulo 2, do 14 ao 15. Diz que ele reconciliou, fez a paz, porque ele é a nossa paz. Antes não, mas por causa do sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Só para você ter ideia, o povo daquela época, antes de Cristo, tinha até medo de chamar Deus de Pai. Sabia disso?
Hoje é normal para você, meu pai, é normal. Mas antes de Cristo, o povo tinha medo de chamar Deus de pai. Aliás, nem chamava nem a usar a expressão Deus. Quando via o nome, alguma coisa dizia, o nome, algo que lembrasse de Deus, sabe o que eles diziam? Se ele estivesse na rua, ele usava a palavra Hassem, que quer dizer o nome que ele viu, é porque ele viu algo que fez ele lembrar de Deus. Na rua ele dizia Hassem, mas quando ele estava na sinagoga, ele Adonai, usava, mas não dizia Deus nem Pai, tinha medo. Hoje não, você pode chamar de esse Abba Pai é do aramaico, significa meu pai, paizinho. Já pensou? Paizinho, você pode dizer isso, porque a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito de escravidão, mas de adoção, o qual clamamos, Abba Pai, é o que nos dá o direito de chamar ele aquele paizinho. Meu pai é a forma carinhosa de falar com ele. Antes não tinha isso não, é só Senhor, Altíssimo, grandioso, era dessa maneira. Hoje nós temos intimidade com ele. Olha para aí, coisa boa. Por quê? Porque Cristo e Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O segundo? Qual o segundo? É a eliminação da causa. Esse aqui, irmão, a causa sempre é o mais importante do que o efeito, ok? A causa. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo para você antes de entrar nessa causa. O irmão Reginaldo só vive gripado. Aí ele toma remédio para curar a gripe, né? Mas se ele não for da causa, não adianta. Como assim a causa? Irmão, peraí, antes de você tomar o remédio, vamos primeiro ver o que está te deixando gripado. Ok? Vamos primeiro ver o que está te deixando gripado. Aí, irmão, gosta mais de água gelada. Isso é a causa. A causa é a água gelada. Qual o efeito? A minha gripe é igual a problema na coluna. Não sei o que é. Eu tenho que procurar saber antes de tomar o remédio. Qual o problema? O que está dando problema na minha coluna? Qual é a causa desse efeito na minha coluna? Qual é a causa? O irmão Reginaldo, ele foi olhar, levantou a coisa da cama, a talisca dele está quebrada. Então está quebrada. Aí ele dorme e a coluna dele fica assim. Então isso a minha cama é a causa. Eu tenho que consertar ela. Porque o remédio não vai adiantar, porque o remédio vai fazer passar dor. Mas depois eu vou deitar na cama, na causa. E a causa vai causar outro efeito, que é a coluna prejudicada, ok? Então eu tenho que tomar a causa. O principal é a causa, antes de ir cuidar do efeito. Amém? Vamos lá. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade. Para que essa condição de culpado fosse eliminada da vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Esse processo se materializou quando se materializa na conversão. Quando há conversão, obrigado, Dário. Quando há conversão em nós, e então passamos a ser novas criaturas, livres do poder do pecado. Embora seja verdade que não estamos livres de pecar, pois ainda não fomos plenamente transformados. Em Cristo, Deus nos vê como pessoas santas, reconciliadas e amigas dele. Por isso podemos lutar com ousadia contra a natureza humana pecaminosa que há em nós. Olha para aí. Por isso que eu disse em aulas passadas que nós, como servos de Deus, temos que ter certeza da nossa salvação. Bom, irmão, mas eu ainda acontece de eu falhar e tal, mas mesmo assim você precisa ter certeza da sua salvação. Não é isso que vai ver essas coisas se deslizem que vai tirar a tua certeza de salvação. Não pode ser isso. Você não pode se acostumar com aquilo. Diz aqui, nós somos vistos diante de Deus como pessoas santas, reconciliadas e amigas de Deus. Pessoas amigas de Deus. Por quê? Porque Deus olha para nós e lembra do sacrifício que Cristo fez. E porque a gente ainda somos falhos, onde é que se encaixa essa falha, a natureza pecaminosa, que ainda falhamos? Nós somos falhos, ainda pecamos. Irmão,
A referência que eu citei semana passada. Primeira epístola de João 2:1. Quem lembra? Filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Ele completa dizendo o quê? Sabendo da nossa fragilidade, o que ele diz? Mas se pecar, corre logo para os pés de Jesus. Corre logo. Qual é a diferença de nós, irmão, para o mundo? Quem sabe? Arrependimento e perdão. É que a diferença de nós para o mundo é que nós somos pecadores. Nós pecamos. A diferença é essa, é que nós pecamos. E ele, o mundo, vive na prática do pecado. Nós não guardamos pecado de estimação. Nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Não temos pecado de estimação. Não arquitetamos, não projetamos, não programamos um pecado para fazer. Ele acontece como um deslize. Quem lembra da palavra que eu usei aqui? Pecado é o quê? Acidente de percurso para nós. Você ia para um lugar, desviou. Opa, não é assim não, estou errado. Continua. O mundo não. O mundo, se teve um acidente de percurso, não, vou continuar por aqui mesmo. E vai. A gente não. Dá um passo atrás e volta para o primeiro amor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O terceiro. Pastor, se quiser que eu pare, tá? A verificação. Porque teve esse imprevisto com o homem, né? Mas se os irmãos quiserem sair, fique à vontade, amém? Não termina, né, pastor? Terminar a aula, né? Pastor, pode terminar a aula? Pode terminar? Não, porque o horário já deu. Fica cada Tá bom? Se o irmão, quem quiser ir, pode ir. Vocês sabem que houve imprevisto aí, aconteceu uma coisa que a gente não poderia deixar ele, né? Então a gente fez a nossa parte, amém? Vamos lá. Então, voltando aqui. Primeiro aqui, relação. Amém. Primeiro comentário. Se Cristo nos libertou, então somos uma nova criatura, então precisamos andar como tal. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Ou seja, essas coisas velhas, irmão, assim está aqui, essas coisas velhas são aquelas que dominam o homem. Essas coisas velhas são aquelas que dominam. Eu citei 2 Coríntios 5,17. Fala das coisas velhas, ficaram para trás. Essas coisas velhas que o Paulo está se referindo é aquelas coisas que dominam o homem, ok? E onde você encontra isso? 1 Coríntios 6:12, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É o que ele está dizendo. Então, hoje nós somos libertos por Cristo, e se somos libertos, precisamos andar em novidade de vida. Romanos 6:4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Por isso podemos lutar com ousadia contra a natureza pecaminosa. Irmão, Gálatas 5:17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Quem pode me dizer qual é a melhor maneira de lutar contra a natureza pecaminosa? Lembra? Gálatas 5,17, o Espírito contra a carne. É uma luta dentro da gente. Você sabe qual é a melhor maneira de vencer a carne? Gálatas 5,16, digo porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Então a melhor maneira de vencer a carne é andar em espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A vivificação: uma vez reconciliado com Deus, fomos vivificados por Ele quando estávamos mortos em ofensas e pecado. Um estado espiritual de quem se encontra longe de Deus. Assim o Espírito Santo operou em nós, produzindo vida espiritual como fonte transbordante, injetando em nós, guarda essa palavra, sede pela presença de Deus, fazendo-nos uma fonte de água viva, nos enviando para produzir muitos frutos no reino de Deus e capacitando-nos para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Irmão, eu só quero comentar aqui para entrar no terceiro tópico, só uma coisa aqui. Nós fomos salvos para quê? Para salvar. Nós fomos salvos para salvar. Fomos libertos para libertar. Fomos curados para curar. Fomos perdoados para quê? Para perdoar. Olha para aí. Nós fomos perdoados para perdoar, porque a oração Jesus falou isso, né? Se não perdoar, não será perdoado, né? Jesus falou na oração. Então eu fui perdoado para perdoar. Eu não perdoo para ser perdoado, não. Eu fui perdoado para perdoar. Então eu tenho que exercer a minha função, bem? Então, por fim, Deus nos alcançou para que através de nós alcancemos, ou Ele alcance as outras nações, amém? Então a igreja precisa entender isso. Isso o que, irmão? Isso que Israel não conseguiu entender. O que é? Deus chamou Israel não foi para a nação peculiar exclusiva só dele, só para ele, só para fazer o papel. Não, foi para através de Israel. Está lá em Deuteronômio, em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E em ti será bendito todas as famílias da terra. Então Deus nunca chama uma pessoa com um privilégio exclusivo. Chamou Israel para a nação. Chamou Israel, não fez? Então a Bíblia diz que Deus pegou o que Israel tinha e deu à igreja, outro povo, outra nação, que é a igreja, para conseguir ganhar o mundo. Então, já que Israel não fez, nós devemos fazer o nosso papel. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos entrar no terceiro e último. A redenção eterna. Tem como título aqui a redenção eterna. Primeiro subtópico, o estado perdido do pecador. Vamos lá. O pecado normalmente é concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo propósito de Deus. Mas o seu conceito vai muito além disso. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação ou separação diante de Deus e que as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Senhor, são escravas do pecado ou continuam sendo escravas do pecado. Essas pessoas estão presas e impossibilitadas de, por si mesmas, livrarem-se dele, que é o pecado. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem divina no Éden, procurando ídolo e desejos prejudiciais para si mesma e para os outros. Primeiro comentário aqui, vamos lá. Então, irmão, o mundo lá fora tem um conceito errôneo quanto à liberdade. O mundo lá fora tem um conceito, um entendimento errôneo quanto à liberdade. Se você perguntar a uma pessoa lá fora, por que você usa droga? Por que você bebe bebida alcoólica? Por que você se prostitui? Sabe o que elas vão dizer? Para mostrar o conceito errôneo do que elas entendem como liberdade. Ela diz assim: eu faço tudo isso porque eu sou livre, eu sou dono da minha própria vida, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser da minha vida. Então isso é um conceito errôneo do que é liberdade. A igreja realmente é um povo livre, o povo de Deus é um povo livre. Dá exemplo, eu sou livre, eu estou usando droga, eu sou livre, faço isso porque eu sou livre, faço o que eu quiser da minha vida. Vamos ver se eu sou livre mesmo? Aí, lá está eu querendo sair das drogas e não consigo, porque estou viciado. Eu sou livre mesmo? Não, eu sou escravo. Eu sou escravo. Livre é você como igreja, que pode fazer. Ah, irmão, mas por que não faz? Porque você tem graça para não fazer. Porque você sabe, é livre para fazer, mas não faz, tem graça para não fazer, porque sabe que aquilo escraviza. E a partir do momento que você fizer aquilo, você deixou de ser livre. Você entregou a sua liberdade. Né? E Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, senão essas coisas dominam. Amém? Então, liberdade é isso, ó. É poder fazer
mas não faço porque eu quero continuar como livre. Amém? Vamos lá. Então, já que eu sou livre, eu fui liberto. Então vamos lá. Gálatas 5:1 diz: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão outra vez. Ó, se eu já estou livre, eu já fui livre, liberto. Gálatas 5:13 diz: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Só isso? Não. Aí ele diz: não usei então da liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o segundo? O segundo diz assim: é isso? A redenção do pecador. A redenção é o ato de remir, isto é, libertar, reabilitar, reparar e salvar algo ou alguém por meio de um valor pago em dinheiro. Adquirir-se algo de novo. Esse é o ato de resgatar, de tirar do poder alheio, de libertar do cativeiro. Na Bíblia, a redenção é a libertação de um escravo do jugo ou livramento do mal, mediante um resgate. O preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Não havia nada que pagasse o preço da desobediência de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Só o Pai, mediante o seu amor gracioso, poderia prover a remissão do pecador por intermédio do seu único Filho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então aqui o pecado tem consciência. Então, o pecado, irmão. Agora aqui, só uma pergunta, trazendo aqui que não custou. Por que o que eu tenho aqui nesta vida não dá para pagar a minha libertação ou a minha remissão do pecado? Por que não dá? Porque o pecado, ele não tem só efeito na vida presente, ele tem efeito na vida futura, né? O efeito do pecado, ele é eterno. Se o pecado tivesse só efeito na vida presente, os bens materiais deste mundo daria para pagar. Mas pelo fato de o pecado ter malefício, mal para esta vida e para outra, então o que tem nesta vida não dá para pagar. Então o sacrifício que era a oferta, que era para dar em prol da remissão do pecado, do homem, do pecador, tinha que ser uma oferta eterna, para ter valor eterno. Porque se você ler aí em Salmos, no capítulo 49, 7 e 8, diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Não dá. Por quê? Versículo 8: os nossos recursos, não importa quanto você tem, se esgotaria antes de chegar o limite de pagar. Por quê? Não é consequência só aqui o pecado, ele tem consequências eternas. Então a oferta que era para ser dada é uma oferta que tem valor eterno. Salmo 49, 7 e 8. A prova que as consequências do pecado também são eternas. Mateus 18, 8 diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar numa vida coxo ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Isso é consequência eterna pelo ato do pecado. Bem? Já que as consequências do pecado são eternas, então a remissão só poderia ser paga por uma obra que tivesse valor eterno. Efésios capítulo 3, 11 e 12 diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então o sacrifício de Cristo tem valor eterno para poder compensar o pecado, para nos libertar de uma condenação eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos lá.
Terceiro subtópico. Uma redenção plena. A condição de redimido não traz benefícios somente para o tempo presente, mas garante a vida eterna de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. Portanto, a redenção eterna promovida por meio do sacrifício de Cristo extrapola as dimensões terrenas, temporais e especiais da vida humana. Glória a Deus. Então, o efeito do sacrifício de Cristo, o sacrifício é a causa. O efeito é a salvação. Então a salvação, ela não só tem efeito futuro ou eterno, não. Ela já tem efeito aqui. Por quê? Jesus, foi Pedro que falou para ele: mestre, deixamos tudo para te seguir. E aí? E aí? O que a gente vai ganhar com isso? Qual foi a palavra dele? De Jesus? Bom, aqui nesta vida, vocês têm 100 vezes mais. Só? Não. E por fim, a vida eterna. Então essa referência diz que o efeito da salvação de Cristo em nossas vidas é presente e futuro, não só presente. Até porque Paulo disse: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos o quê? O mais miserável de todos os homens. Nós nos alegramos, por quê? Nos alegramos por quê? Porque não é só o que passamos aqui, mas pelo que vamos passar também no futuro. Amém? Glória a Deus. Concluímos esta lição. Você leu aí de Mateus quanto? Mateus? Se alegrar o Cristo, a vida eterna. Mateus. Ah, sim. Foi sobre as consequências? Mateus 18, 8. Vamos lá. Concluímos esta lição dizendo: o alto preço do resgate pago por Cristo, Marcos 10:45, em nosso favor, leva-nos a glorificar Deus em todas as dimensões da vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. Amém? Jesus, quando veio aqui na terra, ele fez a parte dele. Agora ele espera que nós façamos a nossa. E essa referência de Marcos capítulo 10:45 é o que diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então devemos fazer a nossa parte assim como ele fez. É isso que ele espera de nós. E eu agradeço a oportunidade. Ah, temos uma aluna nova, é? Como a gente vai receber a nossa amiga aqui? Seja bem-vinda em nome de Jesus, né? Uma aluna nova na escola dominical, né, irmão? É difícil você ver aí pessoas, e não só ela, mas eu quero dar uma bem-vinda a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus, e já dizendo que a próxima aula é a aula de número 6, tem como título Abrangência Universal da Salvação. Eu ainda vou apontar para alguém aqui que vai trazer essa aula, não sei se é a pastora Landa, a pastora Noélia, a pastora Hilda, ou a Dalila, a missionária Ângela. Já desde já eu passo para a pastora Noélia dar o término dessa aula. Amém. Pastora Hilda, dá o término. E essa aqui, como aquela oferta a gente compra a revista. Graças a Deus, né? Jesus é maravilhoso por essa aula que nos deu. Vamos agradecê-lo nesta manhã por tudo. Pai de amor, nós te agradecemos, meu Senhor, por tudo que tem nos ensinado, Pai. Por tudo que tem sido feito em nosso meio, Pai. Pelas curas, milagres e maravilhas, ó Deus.
Abençoe tua igreja que vai estar saindo agora para os seus lares. Envia de anjo diante deles, livrando de todo mal, Pai Santo, porque em ti nós confiamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é operando Deus, quem impedirá? Porque é o nosso pastor, e nada nos faltará. E merece as palmas.